Agora, quem a gente chama ao palco é o Marcos Carvalho. Bem, agora quem vai falar é o Marcos Carvalho, que tem uma história muito curiosa. Ele é bacharel em música, na PUC. Mano, é maneiro pra caramba, maneiro pra caramba. Eu queria fazer um bacharelado em música. Depois, compartilha essa experiência nos pontos mais discretos, que são os não relacionados à tecnologia. Por quê? Porque ele vai falar nos pontos que interseccionam com a tecnologia agora. A palestra dele é Da Capo, transição da música para a tecnologia, que é uma palestra que vai basicamente tocar em como as duas coisas têm paralelos interessantes. Não sou eu quem vai dar a palestra, então, com você, Marcos. Beleza. Olá, pessoal. Bom, quero agradecer a presença de vocês, o convite também. Estou bem feliz de estar aqui, quero agradecer a Local Web também pelo evento, que está maravilhoso. Eu acho que é muito importante esse espaço aqui, esse palco também para falar sobre carreira, inovação. Eu achei isso sensacional, parabéns pela iniciativa. Bom, vou falar para vocês, esse é o nome da palestra, e eu vou explicar também o porquê da capa ali. Mas vamos lá, vamos começar. Então, a agenda de hoje vai ser 4 momentos. Então, eu vou falar primeiro um pouco da minha trajetória na música, depois alguns paralelos que eu encontrei trabalhando com tecnologia, também uma breve reflexão sobre transição de carreira e finalizo aí com a ideia da capa. Eu sou o Marcos Carvalho, eu sou pai da Rosa e do Caetano, sou marido da Maria Augusta. Gosto muito de falar da minha família, porque eles são minha inspiração e eles foram também uma motivação muito grande para minha transição de carreira. A minha esposa também, ela fez uma transição, ela é copywriter, é linguista, então muita coisa, muito insight que eu trouxe aqui foi ela que me trouxe, então obrigado. Eu sou músico, e você sempre músico, não vou deixar de ser, né? É uma coisa que a gente nunca deixa de ser. E hoje eu trabalho como software engineer na Pipefy, onde eu tenho o prazer também de ser co-líder do Parent CRG, que é um grupo de discussão sobre parentalidades, que está dentro do DIB, que é um grupo de diversidade, inclusão e pertencimento da Pipefy, que é bem legal. E a gente discute de tudo sobre diversidade, inclusão e pertencimento. E no meu caso, né, eu estou dentro do grupo de parentalidades. Vamos lá. E a gente está com vagas abertas, tá? Então, quem quiser trabalhar na Pipefy, a gente está com vagas abertas para pessoas programadoras, back-end senior, back-end specialist, Android também. Então, tem aqui a página de carreiras da Pipefy e também esse QR Code pode levar vocês até essas vagas. Vamos lá. A minha trajetória começou na música, aquele sonho de adolescência, né? Então, começou lá nos 14 anos e eu fui levando isso um pouco mais a sério. Opa, acho que passou bastante aqui. Tá. Deixa eu ver. Tá meio travado aqui. Passou bastante slide. Tinha bastante coisa antes disso, pessoal. Não sei se teria como... Bom, enfim, eu vou falar então o que eu fiz. Eu fiz um curso de licenciatura em música na PUC Paraná. Eu também fiz bacharelado em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que é uma das escolas de música da Unespar. Toquei na Orquestra Sinfônica do Paraná, toquei na Orquestra Filarmônica da UFPR, na Orquestra da cidade de Ponta Grossa, que é uma cidade no interior do Paraná, que investe muito em cultura, educação. Eu tive muito prazer de ter tocado lá e é uma coisa que eu levo para a minha vida inteira. Eu também participei em muitos eventos, bares, casamentos,
vocês puderem imaginar. Foi uma experiência muito legal e eu tive contato com muita gente, com muitos músicos, maestros internacionais. Assim, então, foi uma experiência, você deve pensar, nossa, então por que foi tão legal, por que você mudou, né? Mas, assim, assim como o Robertson falou, um momento de transição para mim também foi a minha parentalidade. Ser pai, eu queria estar mais presente, né? Porque a vida de músico é bastante viagem, bastante ensaio, bastante, infelizmente, ausência em certos momentos, pelo menos para mim, né? Não digo por todos os músicos, mas para mim eu senti que eu precisava estar mais presente dos meus filhos e eu decidi mudar. Teve alguns slidezinhos que passou, mas uma coisinha que eu queria deixar para vocês aqui então é aquele rabecão que apareceu ali. Eu não sei para onde eu tenho que apontar. Aí, beleza. Então, uma coisa que sempre me perguntavam é: você toca violoncelo? E eu sempre tinha que explicar. Não é um violoncelo. Então, vamos lá. O da direita aqui é um contrabaixo acústico e o da esquerda é um violoncelo. Então, essa é a diferença. Vocês podem ver que o tamanho conta, mas também a história de cada instrumento. Aí, o contrabaixo acústico, você pode ver ele no rock, né, naqueles grupos antigos do Elvis Presley, no jazz muito presente também, na bossa nova, MPB, em modo geral, violoncelo. A gente encontra ele mais na música clássica, mas hoje em dia essas fronteiras já não existem mais, né? Pelo menos não deveriam. Hoje qualquer instrumento pode ser tocado em qualquer estilo. Então deixar combinado com vocês, violoncelo é diferente de contrabaixo, tá? Então, mas vamos lá. E chegou uma hora de mudar. E vocês se perguntarem também como é que eu carregava aquele instrumento, não era desse jeito, tá? Não era, não dava. Eu carregava de Uber, na verdade, o que também é complicado, porque às vezes eu chegava para tocar no evento, estava até atrasado, chegava para o Uber, a pessoa falava: você não vai entrar com isso aí no meu carro, não vai caber. Eu falava: vai caber, vamos lá, eu sei um jeitinho. E cabia, sempre já coube dentro de um uninho bem pequenininho, então cabe. E aí eu decidi ir para a tecnologia. A princípio era uma escolha muito minha, e para mim fazia sentido, algo que eu sempre tinha vontade de trabalhar também, além da música. E também uma questão de narrativas, assim. Então, eu trazia uma narrativa de adolescência, aquele sonho de estar nos palcos, de tocar. E chega uma hora, vida adulta, vida em família, a gente começa a questionar um pouco esses sonhos e será que vale a pena mesmo, né? Tanto investimento nisso. E por vários motivos, inclusive macroeconômicos, políticos, enfim, eu decidi entrar no mundo da tecnologia. Mas depois eu vou complementar, porque no fim não era só uma decisão minha, não. Eu vou explicar por quê. E aí, vocês comentaram de Paulo Freire, foi muito legal, porque eu estudei licenciatura em música, então eu tive contato com a teoria de Paulo Freire e também com a teoria de Ausubel, que é a aprendizagem significativa, que basicamente você pegar um conhecimento novo e tentar fazer correlações com o que o aluno já conhece. E foi o que eu tentei fazer comigo, né? Eu já tinha estudado, eu fiz o curso de licenciatura, então eu tinha, né, pelo menos o subsídio teórico ali para me ajudar nesse momento. E eu comecei a buscar, então, equivalências, né? Fazer comparações entre a área da música e tecnologia, porque, a princípio, a gente pensa, não tem nada a ver, né? E eu, que era sempre fui um cara de humanas, então sempre gostei de estudar etnomusicologia, filosofia da arte, enfim, vou cair na tecnologia. A gente tem muitos estereótipos, né? E até que nem o Eduardo comentou dos arquétipos também. E eu nunca fui muito perfil tecnólogo, assim, tecnológico. Eu sempre tive essa pegada mais humanista e eu pensava, será que eu vou conseguir dar conta? Mas vamos lá, vou tentar estabelecer essas relações. E aí, vendo algumas coisas de tecnologia, eu comecei a achar umas coisas interessantes. Então, já tem lá o gerenciador de dependências do PHP, né, do Laravel, Composer, achei super legal. Framework Symfony também de PHP. E aí, chegando para o Ruby, o Sinatra, né, que é um framework também, uma DSL,
E é muito legal porque os criadores eles falam que programando em Sinatra você vai ter tanta classe quanto o Frank Sinatra. Essa é a ideia deles. E o Django, para quem não conhece, né, o framework Django, ele foi dado esse nome por causa do guitarrista de jazz Django Reinhardt, que um dos criadores do framework é super fã de jazz francês e deu esse nome, ele votou aí para dar esse nome ao framework. E também, estudando um pouquinho de containers, Kubernetes, a gente tem a ideia e tem um conceito de orquestração de containers. Então, são vários conceitos que você já vai... Eu fui pescando, né? Então, se tem tantas referências, tantos nomes de música dentro da tecnologia, talvez não seja tão distante assim. Algumas pessoas também que eu fui encontrando nessa minha caminhada, tentando achar relações. Entre eles, o Rich Hickey, que é o criador da linguagem Clojure. Ele é músico, ele é compositor, ainda ativamente, e tem uma palestra sensacional dele, que é sobre design, composição e performance, onde ele fala de uma maneira bem mais aprofundada aí a relação entre design de software e composição musical. Um dos criadores do framework Django, que é o Adrian Holovati, que eu comentei com vocês, ele tem também um grupo bem legal de jazz francês, podem pesquisar no YouTube, tem uns vídeos bem bonitos. O Chad Fowler, que é o autor do livro O Programador Apaixonado, ele também era saxofonista de jazz, por isso que tem esse saxofone na capa do livro. E ele fala também bastante sobre isso, sobre relações entre música e programação. E também não poderia deixar de mencionar o iDeluxe Steve, que é muito querido para a gente da comunidade de Ruby. Eu não sei da formação dele, eu não sei se ele era músico antes ou se ele sempre manteve uma produção musical, mas ele tem o guia do Ruby e ele fez uma trilha sonora sensacional também, que depois eu vou comentar um trechinho de uma música que eu gosto muito dele. E aí, essas palavras foram alguns eixos assim que eu encontrei de relações. Então, prática, linguagens, padrões e aprendizagem. É claro que tudo que eu vou falar aqui são relações que eu fiz por causa da minha trajetória de transição da música para a tecnologia. Mas é um convite que eu faço, né? Como eu disse ali, usando a teoria de Paulo Freire, a gente pode unir o que a gente quiser, a gente pode conectar qualquer ideia. E eu convido vocês também, né, a quem quer fazer uma transição de carreira ou ajudar quem está no momento de transição de carreira a estabelecer essas conexões. Acho que são muito bem-vindas, até para o momento que a gente está no mercado de trabalho. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre aprendizagem. Então, algo que é comum tanto na música quanto na programação. A gente tem que aprender a aprender, porque a gente vai ter que estudar para sempre. A gente vai ter que estar sempre se reciclando, sempre aprendendo. E alguns teóricos até falam que a curva de esquecimento hoje em dia ela é talvez mais importante do que a curva de aprendizagem, porque a gente vai ter que aprender sempre coisas novas e vai ter que deixar para trás alguns conceitos antigos. E tem que estar sempre otimizando essa prática também. Então, no instrumento musical, a gente está sempre... Se você errou, eu fui por esse trajeto, fiz essas notas, usei essa digitação, por esse caminho não vai dar. Qual que vai ser melhor? Como que vai ser mais otimizado? E a prática da programação é a mesma coisa. A gente está criando um projeto, a gente errou, vou buscar ajuda, mas como que eu posso transformar isso, deixar isso mais otimizado? E dentro dessa questão da prática, uma coisa que eu percebi, que para mim foi muito importante, é a diferença entre consistência e intensidade. Eu mesmo tive e aprendi da pior maneira. A intensidade, ela às vezes tem esse mito do músico, né, do artista. Eu tive um momento de inspiração. Pessoas programadoras também têm isso, né? Agora eu estou com uma ideia de um projeto aqui, eu vou varar à noite e vou terminar esse projeto. Mas às vezes a gente tem esse impulso, essa inspiração. Depois passa uma semana, 2, um mês, às vezes, sem programar, porque, né, para se recuperar, ou junto a outros projetos, outras coisas, trabalho, enfim. Será que talvez não fosse melhor a gente ter mais consistência? Né? Então, uma coisa que eu fazia na minha prática musical, e eu também passava para os meus alunos, não tenta pegar separar 2 horas para estudar, mas eu não tenho, e agora o que eu faço? Não, 10 minutinhos todo dia. Faz isso que vai dar certo. Na programação é a mesma coisa. Sobe um PR, deixa o pessoal revisando, lê um artigo, lê um capítulo de um livro,
né, é muito melhor todo dia, porque ela tem que ser sustentável. Sustentabilidade é a palavra da vez, e não é só na ecologia, não é só no mundo material, mas também a gente tem que pensar que o estudo ele tem que ser sustentável, a gente isso tem que ser escalável, a gente tem que conseguir manter isso para o resto da vida, né? Então, realmente, a consistência é bem importante nesse momento. E, como eu disse para vocês, respeitar os seus limites. Essa aqui é uma referência ao filme Whiplash, um filme sensacional, recomendo que vocês assistam, que é a história de um baterista de jazz que ele quer tanto ser bom, tanto ser bom, que ele começa a ultrapassar o limite do necessário, né, porque ele cria uma relação tóxica com o líder. Como a gente comentou hoje, relações tóxicas com lideranças, o maestro acaba desafiando ele e aquilo vai ficando cada vez mais tenso. Recomendo que assistam, mas o que eu quero trazer aqui é respeitar os seus limites. Na música, quando se toca um instrumento, o instrumento que eu tocava era muito exigente tecnicamente. Ele era enorme. Então, vocês devem pensar que ele tem 2 metros. Realmente, ele tem 2 metros de altura. E para tocar, você tem que ter assim, todo um posicionamento correto. E cansa muito fácil. E isso na música é fácil. É algo que te exige fisicamente, mas a gente não percebe que a programação também. Ficar na frente do computador, aprender conceitos novos também cansa e a gente não percebe porque só cognitivamente, né? Às vezes a gente até sente um cansaço, mas vai um energético, vai um café e bora que vamos. Mas talvez essa não seja uma estratégia otimizada. Talvez a gente tenha que respeitar mais os nossos limites. Isso foi uma coisa que eu trouxe da música também e eu sempre levo isso para a minha vida na programação. E o foco também, né? Aqui é uma brincadeira que a gente faz tocando em orquestra. A gente tem que ter muito foco. Então, foco para ler a sua partitura, foco para prestar atenção no que o colega está tocando, porque ele vai deixar uma entrada para você entrar. E essa brincadeira, assim, porque tem momentos que tem muita pausa, principalmente contrabaixista. Contrabaixista, o pessoal brinca que mais conta pausa do que toca. Mas... e aí tem essa brincadeira. Na hora da pausa, não olhar o zap. Mas brincadeiras à parte, é muito importante assim, o foco e a colaboração. É uma coisa também que eu trouxe para a tecnologia, que eu tento aplicar no meu trabalho do dia a dia, é a colaboração. Se alguém da orquestra, se alguém do grupo musical errar, o grupo inteiro erra. O grupo inteiro não venceu, aquela apresentação não foi bem sucedida. Então, aqui eu trouxe um trechinho, vocês não precisam entender partitura, mas aqui é só para vocês entenderem. Começou um solo de violino ali, que depois passou para a flauta, que depois passou para o trombone, e depois entram os violoncelos lá embaixo. Se algum desses errar, vai errar a entrada da próxima pessoa que vai tocar. E isso é bem importante. E a colaboração é muito importante. O time tem que vencer, não é uma pessoa que entrega muitas features e é aquela pessoa rockstar. Não é isso. Colaboração é o mais importante, sempre. E linguagens, né? Sempre quando a gente fala em programação e música, a gente fala de linguagens. Então, a música é uma linguagem, e além dela ser uma linguagem de um povo, de uma época, ela também traz estrutura semântica, morfológica, sintaxe, assim como a linguagem de programação. Então, quando eu toquei essa música, eu pensei, se eu consigo entender essa partitura, eu também consigo entender uma linguagem de programação, um programa de computador. Porque isso aqui pode ser transformado num programa de computador também. Né? Ele tem esses símbolos, eles podem ser catalogados e se transformar num programa de computador. Então, isso eu lembro muito assim, quando eu tentava entender um conceito de programação e eu achava muito difícil. E aí eu lembrei, falei, nossa, mas eu consegui aprender a ler partitura. Então eu vou conseguir aprender isso aqui também. E é uma coisa que ainda eu passo também para quem está começando. Não é tão difícil. Vamos lá, vamos entender, vamos decodificar isso aqui, entender o que significa cada símbolo desse. E no fim a gente vai conseguir tocar essa música ou programar esse sistema. E criatividade também. É uma coisa que quando eu li esse livro do Paul Graham, para quem não conhece, ele é o criador da linguagem Lisp,
também é um dos fundadores da Y Combinator. E ele escreveu isso aqui, né? É claro que é uma frase forte, mas eu acho muito interessante para a gente refletir sobre isso. As pessoas programadoras, elas são mais criadoras do que cientistas. Sei que isso é um pouco até polêmico, mas eu acho muito legal que o lugar certo para a gente procurar inspiração para os nossos sistemas talvez não fosse nem as ciências, mas sim entre outros tipos de criadores. E também, aqui, uma das nossas bíblias da programação, The Art of Computer Programming, onde o Donald Knuth também fala que a programação de computadores ela só deixou o campo das artes para se tornar ciência porque começaram a chamar de ciência da computação. Isso vem porque arts, né, a origem etimológica da palavra arts é a mesma de ciência e tecnologia. Então, teoricamente, lá, por exemplo, você pega Leonardo da Vinci, que ele era tanto um cientista quanto um artista. Então, é mais ou menos essa a ideia que ele tenta, e ele até pega um capítulo do livro para falar sobre isso, por que ele colocou The Art of Computer Programming. Também, padrões, né? Outra coisa que eu trouxe, né? Aprendi na música, então sempre a gente está vendo padrões e formas, e eu na música toquei muitos estilos e eu tinha que entender a forma. Então, para tocar jazz eu tenho que tocar desse jeito, para tocar rock eu tenho que tocar desse jeito. E eu tinha que entender esses estilos, e é muito comum mesmo a gente entender os padrões. E é claro que na programação a gente também tem isso, né? Só trazendo uma referência da arte ainda, tem essas duas frases. Good composers do not imitate, they steal. Então, boas compositoras não imitam, elas roubam. Ou boas artistas copiam, mas grandes artistas roubam. Claro que não estou incentivando ninguém a roubar aqui. A ideia não é essa. A primeira frase é atribuída ao Igor Stravinsky, compositor russo, e a segunda ao Pablo Picasso, pintor espanhol. Mas há uma controvérsia também, aparentemente essas frases não foram criadas por eles, mas não vem o caso. A ideia na programação a gente também tem isso, né? Stack Overflow. Também, é claro, é onde a gente vai buscar ajuda, onde a gente vai ter contato com outras pessoas, mas a gente também tem, né, o GitHub, né, se expor à maneira, ao estilo de outras pessoas programar, e a gente ler e aprender com outras pessoas, entender os padrões. Uma coisa que é bem legal, e aqui também, né, os design patterns, que, querendo ou não, pode parecer um livro antigo, algumas pessoas falam que talvez não seja mais aplicável, não vem ao caso. Mas uma coisa que é muito legal da música também é que todo compositor, toda pessoa que está aprendendo composição, ela aprende a compor no estilo século XVI, estilo século XVII, estilo século XIX, e mesmo que ela queira ser uma compositora contemporânea, fazer música contemporânea atonal, mas ela tem que saber compor da maneira como Mozart compunha. E isso quer dizer o quê? Vamos aprender os padrões, depois a gente quebra eles. Isso é bem importante, e é uma coisa que eu levo também para a minha vida de programação. E também, aqui mais uma referência, não sei se alguém sabe, mas aqui tem uma arte também bem conhecida, que eles colocaram no livro do Gang of Four, que é do Escher, e sacada da minha esposa, eu não sabia, foi ela que falou, tem uma obra do Escher nesse livro, onde ele usa matemática, geometria e recursão aqui nessa obra. E também não podia deixar de falar de Ruby música sem falar de Sonic Pi, né? Para quem não conhece, esse programa é maravilhoso, você consegue programar o Ruby e fazer música, e compor, e você pode discotecar e fazer, enfim, uma balada com ele. É bem legal. O Sam Aaron, ele faz várias apresentações assim usando o Sonic Pi, é sensacional. E também foi uma coisa que abriu as portas assim para mim e eu me senti para mim. Então programação realmente é para mim. Depois de toda essa pesquisa, fazendo esses paralelos, eu realmente vi que dava. E hoje eu trabalho como desenvolvedor Ruby on Rails na Pipefy. E me sinto muito mais pertencente. Então, isso é muito importante. Numa transição de carreira, a gente acha que a gente não é pertencente. Eu estou invadindo o espaço de outra pessoa, de outro grupo. Eu sou um impostor, vem muitas vezes essa ideia.
E quando a gente começa a estabelecer essas relações, a gente vê, não, para mim sim, né? E outra reflexão que veio também para mim, nesse momento, depois de fazer todas as relações de música e programação, foi a ideia da transição de carreira, né? Aqui é o nosso terceiro momento, que eu vou falar, então, o que é esse conceito, né? Transição de carreira. Se eu trouxe todo esse background da minha trajetória musical para programação, será mesmo que transição de carreira seria a palavra certa, né? Talvez não. E eu fui pesquisar um pouco. E aí, cada vez mais, você acha mais matérias falando sobre transição de carreira, carreiras não lineares, pessoas procurando novas áreas de atuação, mudar de carreira depois dos 40. Isso é muito, muito, muito presente hoje. A gente está falando bastante sobre transição de carreira. Então, será mesmo que foi um movimento meu? Será que eu decidi fazer essa transição de carreira para a tecnologia? Ou talvez eu esteja só me adequando ao que os novos tempos, as mudanças no mercado de trabalho estão trazendo? Aqui também, né, um número, essa consultoria de RH e DC Group levantou fez um levantamento de que 53% dos brasileiros desejam mudar de área de atuação. Então, fica a pergunta. Será que é transição de carreira ou será que são as carreiras que estão em transição, né? A gente está aí na indústria 4.0, mais uma revolução industrial, e a gente está discutindo cada vez mais os empregos, os empregos estão mudando e muita gente está vindo para a área de tecnologia. Assim, o que eu busco trazer aqui para vocês hoje vamos acolher essa transição de carreira, né? Vamos acolher nossos colegas, as pessoas que estão vindo de outras carreiras, tentar até ajudar elas e falar, você trabalhou com isso aqui, o que você consegue pegar dessa outra profissão e implementar aqui na tecnologia? Vamos pensar junto. Líderes também, né? Pessoas recrutadoras, as pessoas que estão aí em cargos de liderança, tragam essas pessoas que estão vindo de transição de carreira e acolham os gaps no currículo. Talvez a pessoa não vai ter o melhor currículo. Talvez ela vai... você podia ter você podia ser um pouquinho mais técnico. Podia, mas vamos lá então, vamos incentivar. Que nem o Robertson falou, eu achei maravilhoso assim, a proposta. Parabéns pelo seu trabalho, Robertson, eu acho sensacional. Assim, eu também vim da periferia, apesar de ter assim, uma família mais privilegiada também dentro da periferia, e eu sei como isso é importante, e é o que eu tento fazer também hoje, trazendo essa reflexão sobre transição de carreira. Tá? E onde que... e eu deixo essa frase assim, né? A gente pode ampliar, a tecnologia pode ampliar significativamente o potencial de inovação ao receber pessoas com diversas trajetórias profissionais. É a diversidade cognitiva, né? Pessoas diferentes pensando num mesmo problema vão trazer melhores resultados. E o Ruby? Onde que o Ruby entra nisso aí? O Ruby é a melhor amiga da pessoa desenvolvedora. Essa é a verdade. E me ajudou muito nesse processo. Eu não sou uma pessoa com um background de ciência da computação, e realmente, um exemplo assim de coisa que para mim não entrava na minha cabeça é fazer um for loop, assim, fazer um iterador, i igual a 0. Aquilo para mim não entrava na minha cabeça. E quando eu conheci o Ruby, vi array.each, pode parecer simples esse exemplo, mas para mim foi mind-blowing, assim. Tá certo que depois eu fui ver o código-fonte do Ruby e, no fim, é um for em C normal. Mas o importante é que ele fez a abstração e me ajudou naquele momento. E hoje eu consigo entender o for loop. Mas a curva de aprendizagem, a expressividade, a produtividade, a comunidade do Ruby são sensacionais e me ajudaram muito nesse momento. E, além disso, eu trago essa frase aqui do Why Deluxe Steve, que é da trilha sonora dele, que é: entenda que um programa são só palavras. E isso é muito importante, isso faz toda a diferença, e essa é a filosofia do Ruby que eu gosto e que me fez me sentir pertencente da tecnologia. E por isso eu digo que o Ruby além de tudo isso aí, ela é humanizada. Ela ajuda a gente nesse momento tão complexo que aprender, às vezes, uma linguagem de programação.
E também essa frase que a gente já viu bastante do Metz, né? O Ruby, ele foi feito não apenas para ser fácil, mas para ser divertido e focar no lado criativo da programação. E que é para todo mundo, né? Eu acho que o futuro aí é da diversidade, é trazer a periferia, é trazer as mulheres, é trazer os grupos minorizados, é trazer todo mundo que veio de outras trajetórias, porque eu acredito que assim a gente potencializa. O tempo está acabando, galera. Eu só quero explicar o que é Da Capo. Da Capo é voltar do começo. E quando eu comecei a fazer essa transição, eu pensei, estou voltando tudo desde o começo. Mas não é verdade. Da Capo, na verdade, não é tocar tudo de novo, mas é tocar o mesmo trecho que você já tocou, uma nova intenção, uma nova interpretação, reinterpretar-se. E nisso eu deixo essa fala da diversidade. Trazer pessoas de diversas trajetórias é pensar no futuro, porque o futuro é multidisciplinar e humano. Obrigado. Transição. Disso eu entendo. Não muito de computação ou de música. Alguém tem perguntas? Olha. Obrigado. Cara, parabéns pela palestra, foi muito boa. E quando fala de tecnologia, música, arte, toda essa coisa misturada, toca muito no meu coração. Eu sou um músico amador, nunca fui profissional, mas o que eu quero te perguntar é, o que você acha que te ajudou nessa transição que nós, como líderes de comunidade, ou como líderes dentro da empresa, squad, sei lá, liderança na empresa, a gente pode implementar no nosso dia a dia que facilitaria, vamos dizer, essa transição de pessoas que vêm de outras experiências, tipo, bem a sua experiência, o que te ajudou e o que você acha que a gente pode repetir mais vezes isso? Cara, boa pergunta. Eu acho que o acolhimento, assim, primeiro, o acolhimento no sentido assim, na música, sempre quando a gente está recebendo uma pessoa que está vindo tocar, a gente tenta ensinar primeiro aquela música e fazer uma jam, né? Vamos conhecer, não importa se você toca super bem, se você é virtuoso ou não vamos tocar, vamos se acolher, vamos criar aqui um ambiente de segurança psicológica, assim, tipo, você pode errar, o jazz é muito legal por causa disso. Às vezes as pessoas falam assim, o jazz parece que está todo mundo errando, e às vezes está mesmo. E tudo bem, esse que é o legal, esse que é o divertido, porque até alguns teóricos de jazz falam que não existe erros e sim escolhas pobres ou ricas, enfim. Mas assim, entrando na tecnologia, eu senti isso assim, as pessoas me acolhendo e falando, não, vem aqui, vamos codar junto, vamos, não tem problema, eu te ensino aqui, depois a gente troca ideia, a gente troca informação, e falar sobre essa minha trajetória também me ajudou bastante, assim, para criar uma empatia, falar, essa é a minha história, né? Eu acho que é muito essa parte humanizada mesmo, né? Foram líderes muito humanistas também que me ajudaram nessa trajetória. Mais alguma pergunta? Opa. Bom, eu sou Eliseu, muito prazer. E a minha pergunta é muito assim, que eu me contextualizo muito na sua situação, não nessa questão de transição de carreira, mas o que mais me impacta nisso é na sua determinação em continuar estudando aquilo. Porque assim, eu também sou músico e estudar música é chato, cara. Com todo respeito, eu gosto bastante de tocar e tudo mais, mas estudar, praticar, tudo aquilo é chato pra caramba. Então, assim, em toda essa transição... Não chato pra caramba, com todo respeito, claro. Mas eu gosto bastante do processo de saber. E queria uma dica sua, sei lá, algum conselho que você dá para alguém que precisa manter essa constância, essa determinação, não sei qual outra palavra eu poderia usar, para se manter nesse caminho, nesse foco, sem perder essa paixão, sabe? Sim. Olha... Eu vou falar da minha experiência, assim. Eu também nunca gostei muito de uma prática muito robótica, assim. Então, ficar só digitando instrumento, assim. Para mim, essa prática não funciona. Para muita gente funciona, mas para mim eu tive dificuldade também. E assim como quando eu penso às vezes num projeto de software, tem que ter um propósito.
Então, uma coisa que sempre me fez estudar mais é transformar aquilo em um... No caso, especificamente da música, é pensar que não é um estudo, é pensar que estou fazendo música mesmo. Então, uma maneira que eu tinha muito de estudar, contrabaixo é muito exigente de afinação, eu colocava um drone, assim, que o drone é uma música constante, uma nota constante que fica tocando, e eu ficava tocando em cima daquilo para afinar cada nota. E não era só digitação, eu estava fazendo como se fosse uma meditação mesmo, assim, era um processo bem meditativo de afinar cada nota. Então, tinha aquele propósito de uma meditação, não era uma coisa simplesmente robótica, não era um estudo pelo estudo. Então, uma dica que eu dou assim é pensar num propósito. Então, até compor uma música, sabe? Mesmo que você às vezes não se sinta capaz, assim, não tem todo o conhecimento necessário para compor uma música, mas compõe. Compõe uma música, compõe uma peça, por mais simples que seja, mas ela vai te servir como um instrumento de estudo de teoria, de estudo de prática, e você pode usar ela para você tanto que vários assim, tratados de estudos foram criados assim, foram pessoas que queriam muito estudar, mas elas não tinham saco para estudar o que outra pessoa escreveu. Então, ela mesma escreveu os próprios estudos. E fazia sentido, né? Foi uma composição que essa pessoa fez e que ajudou ela a estudar mais. Eu só queria pegar uma ponte com isso. As baquianas do Villa-Lobos, se eu não me engano, são estudos, né? E depois virou músicas, né? Exatamente. Mas, voltando para o código, seria, sei lá, eu pegar os desafios do Hacker Rank, sei lá, uns desafios básicos de código, eu estou treinando digitar e código, mas eu não estou gerando um produto, não estou chegando lá para minha empresa e falando, gerei um produto aqui. Mas talvez isso seja bom também, né? Codar qualquer coisa, codar meu nome.it, .revert, vira o nome da minha mulher. Pode ser uma coisa que, tudo bem, é uma baquiana, né? E depois você gera, né? Então, mas é a mesma coisa com você com... Desculpa, não é violoncelo, é o outro. Contrabaixo. Porque você tem que ter a parte mecânica, né? Isso. E a gente codando também tem a parte mecânica, né? Eu vou ter que... A gente sempre vai errar TH com HT, né? Length, né? Length. Mas é isso, mas é muito interessante isso que você falou. Essa comparação. Valeu. Isso, perfeito. Baquianas foi o Villa-Lobos tentando compor que nem Bach. E exatamente, tem tudo a ver com isso, né? De estabelecer uma relação pessoal do novo conteúdo. Então, o estudo também cria uma relação bem pessoal. Como é que isso vai se relacionar comigo, com a minha trajetória, com a minha história e do que eu gosto? Eu não vou só estudar isso aqui porque falaram que tem que estudar. Tem que ter alguma relação pessoal. Pelo menos para mim é assim. Perfeito, então. Última chance, última pergunta. Alguém? Ouviu um? Não, perfeito. Já foram muitas perguntas. Então, gostaria que todo mundo mandasse uma salva de palmas. Obrigado.